Este livro não apenas conta a história muito íntima e emocionante de sua vida, mas também percorre cada mito e conta a verdade. Tantas mentiras nos contaram e nos contaram por quem e por quê. Tão triste que ele foi tratado assim. Somos informados de seus momentos felizes e ativos e de seus momentos tristes, suas conquistas e lutas, suas obras e quando e por que as escreveu. Isso em si é interessante. Mistério e terror. Poe, que continua sendo um dos mais icônicos escritores americanos, morreu em circunstâncias assombrosas que refletem os dois gêneros literários que ele levou a novos patamares. Ao longo dos anos, houve uma quantidade impressionante de especulações sobre a causa da morte, desde raiva e sífilis até suicídio, alcoolismo e até assassinato. Mas muitas dessas teorias são formadas com base na caricatura que passamos a associar a Poe, o avô gótico de olhos sombrios, curvado sobre uma escrivaninha com um corvo empoleirado em um ombro, rabiscando bêbado suas obras-primas arrepiantes. Ao desmascarar os mitos de como ele viveu, chegamos mais perto de entender o verdadeiro Poe e descobrir a verdade por trás de sua misteriosa morte, à medida que surge uma nova teoria que pode provar que a causa da morte de Poe perseguiu por toda a vida. Muitos especialistas em muitos campos se uniram para juntar tempo, lugar, ciência do DNA e história, diários e muito mais para chegar a uma resposta sobre o que aconteceu com Edgar Allan Poe. Não era nada que eu tivesse pensado porque não tenho conhecimento em todas essas áreas e precisei de todo esse conhecimento para chegar a esta conclusão. Todas as etapas são explicadas. Mystery of Mysteries oferece uma biografia combinada de Poe e investigação de sua morte. Os capítulos se alternam. Uma parte da biografia, uma olhada nos dias finais, outra parte da biografia, outra olhada nos dias finais e assim por diante. A ideia subjacente a essa estrutura é interessante lidar alternadamente com o quadro geral e com a visão menor e mais focada, mas achei um sucesso misto. A biografia em grande escala às vezes parece apressada. As mudanças na linha do tempo ocasionalmente confundem. Os leitores não conseguem explorar a morte de Poe com um sentido completo da trajetória de sua vida, porque a história de sua vida não está completa até o final do livro. Além de pressionar por uma imagem mais complexa e menos estereotipada de Poe, David Ziak enfatiza o quanto não sabemos, e provavelmente nunca saberemos. Ao longo de 25 anos, o médico que tratou de Poe no momento de sua morte escreveu 3 relatos diferentes e conflitantes sobre os últimos dias de Poe. Aqueles que se sentiram menosprezados pela crítica literária de Poe, e ele escreveu muitas críticas inteligentes, mas intransigentes, usaram sua morte como uma oportunidade de vingança. Para eles, Poe é um bêbado e louco habitual. Outros que não enfrentaram as críticas de Poe, ou enfrentaram, mas não eram tão magros, enfatizam seus muitos anos de sobriedade e produtividade. Poe sabia que o álcool tinha um efeito extremamente deletério em seu trabalho e relacionamentos e repetidamente conseguiu evitar a bebida para manter um emprego ou cuidar, melhor, daqueles que amava. É um momento envolto em horror e mistério. Edgar Allan Poe morreu em 7 de outubro de 1849, com apenas 40 anos, de uma maneira dolorosa e totalmente bizarra que não ficaria deslocada em um de seus próprios contos de terror. Qual foi a causa de sua morte prematura e o que aconteceu com ele durante os 3 dias perdidos antes de ser encontrado, delirando e em grande angústia nas ruas de Baltimore, vestindo roupas inadequadas que não eram suas? Em uma narrativa convincente de linha do tempo dupla, alternando entre os últimos meses cada vez mais desesperados de Poe e sua vida breve, mas impactante, Mark David Ziak lança uma nova luz sobre o enigmático mestre do macabro,